Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou dar algumas dicas de como abordar a questão da guerra com as crianças. Eu acho que é um dos assuntos mais difíceis que a gente pode abordar com uma criança, é a questão da guerra, porque ela fala ou ela faz precisamente tudo aquilo que a gente diz para a criança que é errado fazer. É errado ser violento, é errado desrespeitar, é errado a gente faltar com carinho com o nosso colega, com o nosso amigo, e aí de repente os adultos vêm e fazem uma coisa tão atroz quanto a guerra. Então, às vezes é interessante a gente ter alguns livros, alguns que nos ajudem pessoalmente e alguns que a gente possa ler junto com a criança para ela compreender um pouquinho melhor que isso de fato é errado e que outras alternativas se tem. A editora Omnisciência tem uma coleção, esse livro aqui é o do Herói da Verdade e ele traz a figura do Gandhi. Gandhi foi um grande guerreiro, um pacifista, lutou pacificamente, mas não passivamente, e traz aqui uma história que dá para contar para as crianças menores, para a gente refletir um pouquinho sobre uma população que sofre e o que a gente pode fazer sobre isso sem usar de armas. Da Companhia das Letrinhas, esse livro da Malala e seu lápis mágico, esse daqui, dos livros que eu li sobre a Malala, é o único que dá para abordar com crianças pequenas. Pequenas eu digo, antes da puberdade. Porque ela tem uma história de vida bem pesada, né? E aí aqui esse lápis mágico, ela vai trazer um pouco de imaginação, um pouco de fantasia, um pouco de magia e vai tornar a história desse lugar e a história dela um pouco menos pesada. Então esse daqui é um livro que eu indico sim para crianças menores. Esse outro livro da Malala, Eu Sou Malala, editora seguinte, esse é um livro que não dá para crianças pequenas, esse é um livro aqui 13, 14 anos já dá, né? Mas ele já traz toda a densidade do que aconteceu com ela, daquela região, né? A questão dos conflitos, a questão do feminino naquela região, mas esse daqui só para adolescentes, enfim. Um clássico, né? O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. Esse daqui é um livro que dá também para crianças de 4º, 5º ano escolar, porque ele é bem imagético, né? O personagem principal, depois no final se revela que é um anjo, e ele vai trazer com bastante leveza essa questão da guerra, das armas. Então é um livro que não choca a criança e que a gente pode usar para ilustrar o quanto que estar do lado das flores é tão mais bonito, tão mais leve, tão mais adequado do que estar do lado das armas. Esse livrinho da editora Melhoramentos, A Lenda de Su, de Tiago Melo de Andrade, é bem interessante. Ele não fala propriamente de uma guerra, mas ele fala de um líder totalitário, né? E que vai manipulando a população pela falta de informação, né? Então ele não fala especificamente da guerra, mas é também um livro que faz a gente pensar um pouco sobre questões políticas, né? E que é interessante também da gente abordar, e dá para trabalhar ele em sala de aula, tanto com 4º quanto com 5º ano escolar. A Revolução dos Bichos, do George Orwell, ficou bem famoso aí nos últimos anos. Dá para trabalhar com crianças de 5º ano escolar, 6º ano escolar. Ele não trata propriamente de uma guerra, mas ele traz aí uma revolução, uma batalha. E o que eu acho interessante nesse livro é que, por conta do algoritmo, a gente acabou ficando também vivendo um mundo de polaridade, e ele traz pra gente sim uma polaridade. Quem que é o certo é o ser humano, ou quem que é o certo são os bichos. E aí dá pra gente parar para olhar um pouquinho que o certo não tá nem de um lado nem de outro. O certo tá na gente observar atitudes, né? Ideais, muito mais do que escolher um lado para estar.
Talvez nesse ano de eleição, em que as coisas com certeza vão ficar cada vez mais quentes e, infelizmente, desrespeitosas, talvez esse seja um livro que faça a gente olhar para essa realidade política de um novo ângulo, sem ter que polarizar tanto quanto tem sido polarizado e criar intrigas entre familiares, entre professores. Talvez esse seja um caminho para a gente aplainar um pouquinho essas veredas. Mandela, um africano de todas as cores, traz para a gente também essa questão do respeito à diversidade, às muitas raças, né, aos muitos povos que existem nesse planeta, que a gente aprenda a conviver pacificamente com todos. Da Companhia das Letrinhas, O Muro, de Peter Sis, Crescendo Atrás da Cortina de Ferro. Então, Peter Sis passa a sua infância ali na Berlim, dividida, e ele traz nesse livro uma visão muito pessoal daquilo que ele viveu. Então tem mesclas do que estava acontecendo politicamente, militarmente e também com a vida dele. E ele, apesar de ter uma carinha assim tão infantil, né, de um bebezinho ali dentro da estrela, ele não é um livro tão infantil assim. Ele traz notícias bem duras e profundas sobre o que aconteceu lá. E Peter Sis, ele tem uma forma de ilustrar os livros muito interessante, né? Brinca com o leitor de aonde é que você vai querer ler primeiro. Então não é uma leitura óbvia, né? Dá vontade de ler várias vezes e de várias formas diferentes a mesma página, e sempre muito ilustrado com muita beleza e veemência também. E aí, pra gente, né? Porque ninguém dá o que não tem. Então, se a gente precisa esclarecer as crianças, primeiro a gente tem que ter algum ambiente esclarecido dentro da gente também, algum ambiente de paz, senão a gente não vai conseguir trabalhar a questão da guerra, né? Então, eu trouxe 3 livros aqui que eles falam para o adulto, com o adulto, né? Esse livro de Gandhi, que ele é de Rubem Alves, autoria de Rubem Alves, muito difícil de encontrar, só em sebo a gente encontra esse livro, A Política dos Gestos Poéticos, né? Ela é uma biografia muito poética dele e traz pra gente uma cor e um conforto de ouvir um pouquinho o que será que se passava dentro dessa alma, né? Dentro desse espírito, dentro dessa pessoa, para conseguir ser o que ela foi e ainda é para o mundo inteiro. E aí trouxe outros 2 livros, são histórias de judeus que passaram pelo Holocausto, que estiveram em campos de concentração. Então tem o Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que ele é um psicólogo, e ele acaba inclusive desenvolvendo uma teoria psicológica em cima daquilo que ele passou, né? Um livro extremamente profundo, extremamente denso, mas que alimenta o adulto, na intenção da gente conseguir entender um pouquinho o que é que se passa dentro de um oprimido e que depois não tem vontade de oprimir, ao contrário, né? Tem vontade de salvar quem foi oprimido e construir um mundo de paz. E um outro livro também de um judeu que passou por campo de concentração, editora antroposófica, O Significado Oculto do Perdão, Prokofiev. Ele vai contar um pouquinho como é que ele conseguiu não sucumbir diante de situações tão extremas, né? Então, entender que nessa palavrinha aqui tão pequenininha, né, de poucas letras, perdão, ele encontrou um mundo, e foi esse mundo que permitiu com que ele continuasse vivo. Eu fiz essa seleção de livros para a gente pensar um pouquinho, né, quanto que a gente pode emanar coisas boas e paz, mesmo numa época em que a gente está em guerra, mesmo numa época de polarização, de guerra de ideias, para que a gente consiga passar para as crianças mensagens de paz. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você.
Gratidão a você que curte, comenta e compartilha os vídeos deste canal. Até o próximo.